acústico? Bom, a acústica é a área da física que estuda a programação dos sons e está mais presente em nosso dia a dia do que imaginamos. Desde as músicas que escutamos até os momentos de conversas entre nossos amigos. Na acústica são apresentadas todas as características que diferenciam os sons, como a emissão, intensidade, volume. Existem alguns conceitos importantes do acústico, que são onda, amplitude e comprimento de onda. A onda é a variação periódica de grandeza física que engloba alguns conceitos como crista, vale e nível médio. Amplitude é a distância entre a crista e o nível médio. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas. Curiosidades: abaixo de 16 Hz temos os infrassons, produzidos por vibrações da água em grandes reservatórios, batidas do coração e etc. Acima de 20 Hz estão os ultrassons emitidos por alguns animais e insetos, como morcegos, grilos e gafanhotos. Sonares: aparelhos médicos e industriais. Som é uma onda mecânica que possui a intensidade e frequência necessária para ser percebida pelo ser humano. Entendemos como onda mecânica uma onda que precisa de meios materiais como o ar ou o solo para se propagar. As frequências audíveis pelo ouvido humano ficam entre 16 Hz e 2000 Hz. Dentro desta faixa, encontra-se a voz humana, instrumento musical, alto-falante e entre outros. A distância entre a crista ou vale e o nível médio é chamado de amplitude. Já a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos é chamado de comprimento de onda. O tempo que uma oscilação leva para se repetir é chamado de período T, medido em segundo, S. A frequência F significa quantas vezes a oscilação se repete por unidade de tempo, medida de Hz, Hz. Podemos caracterizar o som a partir da sua intensidade, altura ou timbre. Intensidade. A intensidade está ligada à quantidade de energia transportada pelo som. Desta forma, conforme a intensidade do som, dizemos que ele é mais forte, ou seja, a onda possui maior amplitude, ou mais fraca, ou seja, a onda possui menor amplitude. Altura. A altura está relacionada com a frequência do som. Assim, distinguimos o som mais alto como de maior frequência, ou seja, mais agudo, ou mais baixo, como de menor frequência, ou seja, mais grave. As notas musicais buscam agrupar diferentes frequências sonoras produzidas por um instrumento. Timbre. O timbre corresponde a um conjunto de ondas sonoras que formam um som. Um timbre permite diferenciar diferentes fontes sonoras. Por exemplo, é fácil perceber que o som de uma guitarra e de uma flauta são completamente diferentes. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. A fórmula que relaciona velocidade, amplitude e frequência sonora é composta por velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência.